Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar. Marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, amados irmãos, queridas irmãs, que está nos ouvindo, nos assistindo, aonde você se encontra neste momento. Que a paz de Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, esteja convosco, com sua família. Não importa o nome que você dá a Ele, Ele é um Deus único, Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Se você está pela primeira vez, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar conosco. Mas escreva aí para nos ajudar. Nós lembramos que nós não somos uma nova religião. Nós não somos igreja e nem a casa espírita. Nós somos um grupo ecumênico. Nós pregamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Explico. Pregamos o Evangelho na luz da doutrina dos Espíritos porque é a única doutrina que nós encontramos que não existe preconceito, não faz separação. Por isso, nós somos ecumênicos. Nós estamos estudando o livro Nosso Lar. O Nosso Lar é uma coletânea de 13 livros didáticos do espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ele traz para nós o conhecimento do mundo espiritual, que é o papel do Consolador, para trazer aquilo que nos é desconhecido, que a igreja, a religião, sempre varreu por debaixo do tapete. O Nosso Lar é uma das colônias espirituais. Lembrando que só no Brasil tem mais de 100 colônias espirituais. E existe no mundo também. A colônia espiritual é uma cidade que fica no plano espiritual, na crosta da terra. É um lugar de refúgio, de descanso, de meditação, de reflexão, de estudo. Quando a alma desencarna, o espírito então retorna ao plano espiritual. Aí ele vai para as colônias, ao qual ele tem afinidade. E aí que ele se prepara para uma nova existência, para uma nova existência no corpo físico. O Nosso Lar, ela fica a 50 quilômetros acima do Rio de Janeiro. Nós estamos estudando já no nosso livro Estudo Além da Vida, já estamos, hoje nós vamos gravar o capítulo 28. O anterior, capítulo 27, André Luiz faz o seu primeiro dia de trabalho na oficina da regeneração. Então, como vemos André Luiz, quando veja aqueles 32 espíritos completamente alienados, eles estão adormecidos, como que tivesse, alguns se debatiam
dava confusão, como que estivesse sofrendo um pesadelo. Então, é explicado a ele. Esses espíritos são aqueles que eram contrabandistas da lei de Deus. Aqueles que pregavam para os seus seguidores que, quando morresse, ia dormir no túmulo à espera de Jesus voltar. E eles vendiam, eles barganhavam o poder de Deus. Então ele coletou essas moedas que se transformaram em moedas de energia negativa. Quando o ministro Tobias começou a aplicar o passe magnético naquela alma, então ele começou a expelir pela boca, pelo nariz, como vômito, né? Um ectoplasma escura, mal cheirosa, cadavérica. Então ele explica, isso é as moedas da barganha, da negociação com Deus. E conta André Luiz que quando começou a fazer oração para um, vários começou também a vomitar. A nossa irmã Narcísia, né? Até nós explicamos que no capítulo 27, nós falamos que foi a quinta mulher que André Luiz conheceu, que foi a mulher que mudou a sua vida. Mas é a quarta, porque é a secretária, a mãe dele, a nossa irmã Laura, agora a nossa enfermeira Narcisa. Era uma velhinha simpática, segundo André Luiz, ela parecia um livro de sabedoria. Então André Luiz, vendo que Tobias trabalhava, a Narcisa limpava um, limpava outro, aí ele olhou, viu um balde com os apetrechos de limpeza, ele então pegou aquele balde, olhou como ela fazia e começou a fazer como ela fazia. E assim ele trabalhou até às 6 horas da tarde, na hora do Evangelho no Lar, né? Que é chamado a hora do ângelo, a hora da oração. Nosso lar, ele para. Todo mundo entra numa prece coletiva, ministrada pelos 72 ministros do nosso lar. Terminando, então, a oração, André Luiz percebe que os seus braços estavam doendo, ele estava um pouco cansado, mas a alma, ele estava feliz. Então ele pensava, é por isso que quem trabalha nessas oficinas aqui, não pensa nos bônus hora, mas pensa na alegria, no prazer de trabalhar, de fazer alguma coisa, de ajudar, porque o trabalhar, o fazer o amor, a alimentação é essa, é o prazer de ajudar os outros. Aí ele viu que Tobias foi num aparelhinho semelhante àquele da casa do seu amigo, o Lisa, né? Acionou um botão, de repente começou a tocar primeiro toca música, né? Aquela música clássica. Aí de repente ouve-se uma voz. Ministério da Regeneração, é o samaritano, quer dizer, atenção, Ministério da Regeneração, aqui quem fala é o samaritano. Nós estamos agora aqui, conseguimos um resgate de vários espíritos, retiramos eles das trevas, da escravidão. São 32 deficientes mental.
e existe 7 completamente alienados. Nós estamos preparando condução para levá-lo até o Ministério da Comunicação. Algum minuto depois da meia-noite, nós chegaremos aí. Aí, o aparelho sensa a voz, Tobias e a enfermeira entreolha e fala assim, temos muita coisa para fazer. Aí, André Luiz fala para Tobias, mas não são espíritos? Não tem outra maneira para ele transportar eles até aqui? Porque imagina, era 6 horas da tarde. Eles iam chegar algumas depois da meia-noite, eles iam gastar 6 horas e pouco de estrada, de caminho. Com 39, né? Porque 32 com 7 dá 39, né? No caminho difícil, no meio das trevas, aí Tobias fala assim, André, lembra como você foi trazido para cá, para o Ministério da Comunicação. Porque aqui, André Luiz, nós estamos na crosta da terra ainda. Aqui a natureza não dá salto. Por exemplo, na terra, a andorinha e a avestruz são aves e têm asa. A andorinha levanta voo e alcança as alturas, enquanto que a avestruz se arrasta pelo chão. Aí, Tobias então disse a Narcisa, nós precisamos reforçar a turma noturna, porque haverá muito trabalho. Tanto o material nós preparamos, mas e assistência? Então, eu, por exemplo, eu vou ver se vou mandar pelo menos 2 com especialidade para ajudar vocês. Eu vou estar ausente porque tem um compromisso que fora marcado anteriormente. Um compromisso importante. Mas aonde eu estiver, se vocês precisarem de tiver alguma dificuldade, é só me comunicar, e eu então passarei a instrução para vocês. Aí André disse assim, eu posso me oferecer a fazer parte dessa turma. Tobias olhou para André e falou assim, você acha que você tem condução? Você conseguirá passar a noite ainda trabalhando? Então André disse a ele, os outros não irão passar? Irão. Então eu também posso. É muito bom, André, porque os trabalhadores que foram com o samaritano, eles vão chegar muito enfadados, muito cansados. Não vão ter condição de trabalhar. Então, enquanto Narcisa e alguns enfermeiros vai se preparar as roupas, os objetos para os primeiros atendimentos, né? Tratamento de atendimento, eu e você, André, vamos até o depósito, vamos carregar as coisas pesadas, quer dizer, as camas, preparar a cama, porque vai precisar de muita cama. Então, depois de tudo preparado, Tobias despede de todo, vem, abraça André e deseja a ele boa sorte. E André então começa a continuar o trabalho, junto com Narcisa, atendendo aqueles enfermos, né? E ele começa a reparar que aqueles enfermos tratavam aquela senhora, aquela velhinha, como se fosse uma mãe. Ela tratava com carinho, como que fosse filho dela. Parecia um exemplo de sabedoria. Então ele se aproximou dela e disse, a irmã, faz muito tempo que a irmã está aqui?
Ela disse, precisamente, André, 6 anos e alguns meses. Me falta ainda apenas 3 anos, porque a meta é 10 anos. Aí André Luiz ficou curioso, ela disse, eu explico, Daniel. Oh, André, eu explico. É que eu tenho um compromisso na Terra com os amigos, que eu preciso ir para o plano espiritual, para o plano material, para a Terra, para ajudar eles a evoluir. Porque eu tive uns deslizes em outras existências, então agora nós precisamos recuperar esse tempo perdido. E muito aborrecida, muito triste, então me aconselharam a falar com a nossa ministra benfeitora. E ela me propôs 10 anos de trabalho aqui nesse Ministério da Ressuscitação. No começo, André, eu achei que era demais. Eu achei que era muito difícil. Mas depois eu fui pensar, bem, ela não está pedindo nada para ela. O que eu vou fazer não é para mim. E eu vou ter que aprender. Para quando nesses tempos, eu aprendi coisas que eu jamais pensava que fazia. Então, estou me preparando. Quando eu voltar para a Terra, quando eu reencarnar novamente, eu vou ter condição, eu vou ter mérito, vou ter força para vencer com menos dificuldade. Sabe, André, nós só podemos ajudar com aquilo que nós sabemos fazer. Então, coloco aspas, entre aspas, para explicar. Você, minha irmã, que quer trabalhar, mas você não gosta de estudar. Você fala muito, mas escuta pouco. Não tem paciência para ouvir. Presta atenção. O conhecimento é o essencial. Para nós pregarmos essa doutrina, nós temos que conhecer a verdade. Lembra do nosso Mestre Jesus, que nos ensina. Conheça a verdade e ela vos libertará. Quando o mensageiro do Senhor disse a Abraão, deu-lhe ele a promessa, disse, olha, tão somente você obedecer a palavra, andar nesses estatutos, você receberá a terra da promessa. Simplesmente a obediência da palavra. Nós, na terça-feira, nós fizemos o Evangelho no Lar. Cantamos a música Aceitar Jesus e explicamos para que aceitam Jesus, mas o Jesus verdadeiro. O Jesus verdadeiro. Não é o Jesus criado pela igreja. Porque a igreja, a religião, está sempre na contramão. Deus criou o primeiro casal, a igreja não aceitou, criou o segundo. No primeiro, Deus abençoou, no segundo, a igreja amaldiçoou. É o contrário. Deus enviou a carta magna, os 10 mandamentos, a igreja não aceitou. Criou a lei civil, que todos os seus vereditos, a pena máxima é a morte por lapidação, sendo que o 5º mandamento do Deus Todo-Poderoso, ele nos adverte, não matarás. Você compreende? Então, quando eu fui ouvir a música no Facebook, assim que terminou a música, entrou uma pregadora, uma senhora, e ela pregava chorando.
Irmão, vamos orar a Jesus para que Ele volte logo, para que as nossas crianças deixem de ser molestadas. Oramos, irmão, para que Jesus volte logo, para que as nossas irmãs não sejam perseguidas, caluniadas. Que Jesus venha breve, porque as religiões, o suicídio, a guerra, os assassinatos no mundo estão aumentando. E outras coisas mais. Então, meu irmão, minha irmã, raciocina a cabeça dos nossos irmãos religiosos. A doutrina dos espíritos, Kardec nos ensina a raciocinar. Essa nossa irmã está reclamando porque Jesus não voltou até hoje. Nós estamos no 3º milênio. Qual é esse Jesus? Se este for Jesus realmente, ele é um irresponsável. Por que ele foi embora há 3.000 anos e não voltou até o dia hoje, enquanto nós estamos perecendo? Ele não prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida e que não nos deixaria órfãos nem desamparados? Sabe por quê? Os nossos irmãos religiosos pregam isso porque eles não aceitaram o Jesus verdadeiro. Como não aceitaram o Deus verdadeiro que Jesus pregou. Porque o Deus que Jesus pregou é onisciente, é um só. A igreja prega 3. A Santíssima Trindade, que é criado pela igreja. O Mestre Jesus nos declara que Deus é onisciente, é um só. O salmista Davi também confirma isso no livro de Salmo. Você compreende? E eles pregam Deus que é o contrário do Deus verdadeiro. Porque o Deus que o nosso irmão Paulo de Tarso, ele prega, ele diz: Deus não é o homem para que se arrependa, ou filho do homem para que mente. Esse Deus que a igreja prega é um Deus que se arrepende. Ele se arrependeu de ter feito o homem e mandou o dilúvio e matou toda a humanidade. Ele se arrependeu de ter ungido Saul, o rei de Israel, e ungiu Davi. Ele aceita a mentira de Josué, que ele orou e o sol parou. Deus parou o sol durante quase 11 horas para ele matar os inimigos. Mas o 5º mandamento não diz: não matarás. Irmão é só aquele que é do rol da sua associação, do seu batismo, da sua raça, da sua família. Não, irmão. Todos nós somos família universal. Todos nós somos irmãos. O Jesus verdadeiro, minha irmã, ele profetizou 2 vezes para o sacerdote, profetizou para os seus discípulos: um pouco de tempo o mundo não me verá. Aonde eu irei, vós não podeis ir. Mas eu voltarei, não deixarei vos órfãos. Ele apareceu para Maria Madalena no nascer do sol do domingo. Quando foi à noite, ele já estava de volta. Quando ele acertou durante os 500 discípulos, ele desmaterializou, ele não foi embora. Ele apenas passou para o plano espiritual.
O Senhor Jesus fala por várias vezes, o reino de Deus, o mundo espiritual está entre vós. Não está tão longe assim. Está entre nós. Então Jesus ficou apenas um dia fora do planeta Terra. E o Senhor Jesus nos trouxe um evangelho de amor. Nada existe fora deste amor. Esse Jesus que a igreja prega que ele vai voltar, e quando ele voltar, ele vai desfazer tudo que ele pregou. Ele falou por 2 vezes. João 3,16, 16 de João. Eu não vim julgar o mundo e nem condenar o mundo. Eu vim salvar. Como é que ele vai voltar agora e condenar o mundo, julgar o mundo e condenar a maior parte e mandar para o inferno eterno que a igreja criou? Raciocina, minha irmã. Ainda é tempo. Estuda o evangelho de Jesus, principalmente segundo João. Venha estudar conosco. Eu sou evangelista. Eu sou um administrador deste grupo. Nós pregamos o evangelho. Nós pregamos a verdade de Deus, não do homem. Deus é amor. Quem prega esse Deus, esse Jesus mau que tem a cabeça do homem, é porque não conhece a verdade de Deus. Porque a verdade de Deus é amor e é incondicional. Quem pega esse Jesus que foi embora, que é um irresponsável, né? Porque deixar o mundo do jeito que está, 3.000 anos não voltou até hoje, é um irresponsável. Mas Jesus pregou o evangelho de amor e que nada existe fora deste amor. Portanto, tem uma advertência. João Evangelista escreve, irmão, o que eu escrevi e ouvi da boca dele, de Jesus, o verdadeiro. Aquele que diz que ama a Deus, aquele que diz que serve a Deus e que está em Deus, mas que tenha preconceito. Deus não está nele, ele não está em Deus, ele está nas trevas. Portanto, meu irmão, se você tem preconceito, lembra, você ainda está nas trevas. Você precisa aceitar Jesus. Venha conferir conosco. Faz um comentário aí. E nós responderemos no próximo capítulo. Eu sou Francisco Pedro, sou um administrador desse grupo. Estou sempre de braços abertos para te atendê-lo. Saudação, paz, luz e liberdade.